Então, talvez vocês não tenham reparado, mas se você olhar lá os meus vídeos antigos, vocês vão ver que eu não estou mais usando o mesmo computador que eu usava. O meu MacBook Pro ele já estava bem antigo, era um computador de 2010 e já não estava mais me atendendo tão bem assim para alguns tipos de demanda que eu estava tendo. Então, depois dessa pesquisa, depois de trocar de computador e pesquisar para isso, eu acho que eu consegui obter algumas informações que podem ajudar as pessoas que estão precisando trocar de computador também. Então, vamos lá para essa lista. Para começo de conversa, eu preciso dizer que eu não comprei o computador dos meus sonhos, muito longe disso, mas eu consegui encontrar um computador que me atendia e também estava num preço bem legal, eu achei. E aí, bom, como eu disse antes, para conseguir efetuar essa compra, eu precisei pesquisar muito e fui conseguindo várias informações que podem ser úteis para outras pessoas que pretendem trabalhar remoto e precisam de um computador para isso. Para fazer esse vídeo, eu separei ele em alguns pontos que eu acho que são os principais. Aliás, são praticamente todos os pontos na hora de você pesquisar e escolher um computador para você. Então, para o vídeo ficar um pouco mais fácil, eu fiz essa lista e vou listando aí os pontos principais que você precisa saber, que você precisa entender na hora de comprar um computador novo. Vamos lá então? Número 1, processador. Bom, os processadores são, digamos, o cérebro de cada computador. É lá onde as informações são, quem diria, processadas, e eles são os principais responsáveis pelas operações que são feitas por cada computador. Antigamente, os processadores só conseguiam fazer uma operação de cada vez, mas já tem algum tempo que isso mudou, com computadores, processadores com vários núcleos que conseguem fazer diferentes tarefas ao mesmo tempo. Para falar sobre esse item, eu separei em duas principais fabricantes, que na verdade são praticamente as únicas fabricantes de processadores no mundo hoje, que são a AMD e Intel. A Intel é a maior empresa fabricante de processadores para computadores do mundo. Isso significa na prática que muitas pessoas usam os processadores da Intel, o que vai fazer com que tenha melhor compatibilidade, melhor otimização com diferentes tipos de computadores e também melhores drivers. Os drivers estão sempre atualizados para os processadores da Intel e dificilmente você vai ter algum tipo de compatibilidade em relação às outras peças dos computadores. Bom, as dicas aqui em relação à Intel são: se você vai fazer algo muito simples, tarefas ali de escritório e tudo mais, coisas do dia a dia mesmo, navegação na internet, esse tipo de coisa, um Core i3 vai ser o suficiente para você. Agora, se você precisa de algo um pouco mais pesado, você vai precisar ou do Core i5 ou do i7. Normalmente o i5 vai ser o melhor custo-benefício ali para quem quer jogar e tudo mais e fazer tarefas moderadas, digamos. E para quem precisa de um poder de processamento melhor e mais potente, aí a opção tem que ser o Core i7. Outra dica é dar uma olhada aí na geração do processador que você está comprando. É muito fácil você descobrir qual que é a geração do processador, porque é só você olhar o primeiro número do modelo do processador. Por exemplo, o Core i5 8250U, que é um processador para notebooks, como o primeiro número do modelo dele é o 8, então é fácil de saber que ele é de 8ª geração. Então sempre procure isso nos nomes dos processadores. E, bom, os processadores mais novos, de gerações mais novas, são melhor otimizados e são muito mais eficientes. A dica aqui é usar sempre pelo menos os processadores de 8ª geração, no mínimo assim. Agora vamos falar da AMD. Bom, a AMD é a segunda maior empresa fabricante de processadores no mundo, só que durante vários anos ali, principalmente entre 2010 e 2014 mais ou menos, a empresa estava fazendo pouquíssimos produtos realmente atrativos. Na parte de notebooks, então, era pior ainda. Depois de vários anos nesse hiato e sem lançar nada realmente novo ou que pudesse competir com a Intel, a AMD lançou os seus processadores Ryzen, que, cara, começaram a realmente ameaçar aí os produtos da Intel e até mesmo a hegemonia da Intel nesse mercado de processadores. A grande vantagem dos Ryzen é que eles são bem mais baratos, na maioria das vezes pelo menos, do que os processadores da Intel. Se você pegar um processador da Intel e da AMD no mesmo preço, normalmente os processadores da AMD vão ser bem melhores, vão conseguir executar mais tarefas ao mesmo tempo, por terem mais núcleos, e também vão ser melhores para tarefas mais pesadas, que demandam mais poder de processamento. Em relação à escolha de processadores da AMD,
A lógica é muito parecida com os da Intel. Os Ryzen 3 são os processadores de entrada e para tarefas mais simples e mais tranquilas de serem feitas ali, tarefas do dia a dia. Já os Ryzen 5 e os Ryzen 7 são processadores para processamento mais pesado, para tarefas mais pesadas. No caso dos Ryzen, só existem 3 gerações até então, sendo que a terceira geração é a mais recente e, na verdade, acabou de ser lançada. No geral, se você pegar um Ryzen de segunda ou de terceira geração, ele vai te atender muito bem. Por outro lado, os processadores Ryzen não têm tanta compatibilidade assim e tanta otimização para vários tipos de hardware quanto os processadores da Intel, já que são processadores mais novos e que ainda estão sendo testados aí em vários tipos de hardware, placa-mãe e tudo mais. Então tem esse contra. Mas no geral, o custo-benefício é muito favorável aos Ryzen. Número 2, memória RAM. As memórias RAM e RAM de RAM, Random Access Memory, são memórias que vão ajudar o processador nas tarefas que estão sendo desempenhadas por ele. Na prática, isso significa basicamente que as memórias RAM elas vão ajudar o processador a manter vários programas abertos ao mesmo tempo, já que é nelas que esses programas que estão sendo abertos atualmente são armazenados. No geral, quanto maior a capacidade de memória RAM do seu computador, menor problema ele vai ter em ter, por exemplo, várias abas do Chrome abertas, ou mesmo vários programas abertos ao mesmo tempo, além, por consequência, de fazer com que o seu computador fique um pouco mais rápido por conta disso. No caso dos modelos de memória RAM, a questão aqui é usar a DDR4, que é a mais recente no geral, então fuja de computadores que sejam DDR3 ou até menos, se é que isso ainda existe. E em termos de capacidade, no geral, 8 GB vai ser o suficiente para a maioria das pessoas. Menos que isso eu não recomendo porque com o passar do tempo você vai ver que o seu computador não vai conseguir aguentar tanto mais quanto ele aguenta atualmente. 8 GB é o mínimo e se você puder ter mais é sempre bom, principalmente se você precisa de mais capacidade de processamento e se você precisa rodar programas mais pesados ou mais programas ao mesmo tempo. Número 3 dessa lista são as placas de vídeo. Como o próprio nome sugere, as placas de vídeo são a parte do hardware, a parte do seu computador responsável por processar os gráficos que estão sendo gerados pelo seu computador. Ou seja, se você precisa de mais poder de processamento gráfico, você vai precisar de uma placa de vídeo melhor. Se você não precisa de tanto poder de processamento gráfico assim, então uma placa de vídeo mais simples provavelmente vai te atender. Mas como é que você vai saber que tipo de placa de vídeo seu computador está usando? Bom, as placas de vídeo dedicadas são aquelas que, como o próprio nome sugere, são placas que são dedicadas a isso, exclusivamente ao processamento de gráficos. No caso, quem precisa de jogar no seu notebook, ou precisa, por exemplo, de programas como 3ds Max, ou programas de 3D em geral, programas de edição de vídeo e foto, normalmente essas pessoas vão precisar de um processamento gráfico melhor, ou seja, de uma placa de vídeo dedicada. Já as placas integradas são placas que estão integradas ao processador. E eu estou fazendo tudo isso de propósito, todas essas analogias. Então as placas integradas são aquelas que vão pegar o processamento do próprio processador e vão dedicar parte desse processamento aos gráficos do computador. Na prática isso significa que você vai ter o poder de processamento gráfico um pouco menor, já que essa placa gráfica está integrada e atrelada diretamente ao processador e não é dedicada exclusivamente a isso, ao processamento de gráficos. Quarto ponto dessa lista é memória interna. A memória interna do computador é onde você vai armazenar o seu sistema, os seus arquivos pessoais, os programas que você precisa utilizar. Tudo isso fica armazenado primeiro na memória interna para depois o processador ir gerenciando isso da melhor forma na hora de você abrir e usar esses programas. Bom, a memória interna do computador ela pode ser ou via HD ou SSD. Resumindo, de forma bem simples, o HD vai ser um tipo de memória interna que vai ser mais barato, mas que vai ser mais lento para ser lido e escrito, enquanto os SSDs vão ser um pouco mais caros, mas por outro lado são bem mais rápidos na hora de você carregar programas e até na hora de você escrever novos arquivos nessa memória. Se você pegar o HD e o SD, ambos com a mesma capacidade, você vai ver que o SD vai ser muito mais caro. A dica aqui é tentar, se possível, se couber no seu orçamento, usar um SSD no seu computador, nem que seja um SSD de uma capacidade um pouco menor e que seja destinado exclusivamente ao seu sistema operacional e aos programas que você mais usa. Você vai ver que seu computador vai ligar e vai carregar e fechar programas de uma forma muito mais rápida. Bom, o quinto item da nossa lista são os outros detalhes que você precisa se atentar na hora de comprar um notebook, um computador na verdade. Os outros detalhes
incluem itens como, por exemplo, a garantia do fabricante. Você precisa olhar isso, precisa olhar qual o tempo de garantia e quais itens são cobertos pela garantia da fabricante. Outra coisa é o design. Você pode olhar, por exemplo, talvez você não goste do design de um computador específico, mas você pode gostar do design de outro computador. Isso pode ser importante para você também. Então é legal se atentar a isso. E também a durabilidade do computador. Uma dica é sempre olhar ali as reclamações das pessoas na internet em relação a essa fabricante ou ao modelo de computador que você está procurando. Dessa forma, eu acho que dá para descobrir, até de forma bem simples e fácil, se aquele computador vai te oferecer o que você precisa e também se vai ter a durabilidade necessária pelo preço que você está pagando. Eu acho que com os itens aqui nessa lista, dá para ter uma noção bem legal sobre qual computador escolher para cada tipo de pessoa e para cada tipo de trabalho que você está desempenhando. Lembre também que o computador é seu instrumento de trabalho, é sua ferramenta de trabalho. Então talvez seja interessante investir um dinheiro ou um orçamento razoável aí para algo que com certeza vai te dar muito retorno no futuro e que a gente espera que seja por um tempo suficiente, né? E que não te deixe na mão. É isso, galera, e até a próxima.